Mais uma vez, boa noite. A vida modelada pelo Evangelho. A vida modelada pelo Evangelho. Como Jesus viveria a sua vida. Nesse momento tão delicado da nossa vida, enquanto nação, talvez a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida. Qual é a luz do Evangelho? Como o Evangelho está brilhando, irradiando luz sobre mim? Onde o Evangelho está mexendo, está tocando? Onde o Evangelho está querendo chegar? De repente, naquele ponto da minha vida em que nunca o Evangelho chegou, mas agora Jesus ele tá fazendo raios incidirem sobre aquele ponto obscuro, sobre trevas existenciais da minha vida. Jesus está fazendo a luz do Evangelho dele brilhar, raiar, salvar. Então, é a vida modelada pelo Evangelho. Não é uma ideia, é vida. Não é um conceito doutrinário correto, tão somente. É um jeito de viver corretamente a vida. No domingo passado, o Tássio pregou um belíssimo sermão, falou muito ao meu coração. O tema foi a recompensa da generosidade, e nós estudamos esse princípio. A recompensa da generosidade, das esmolas, não é o aplauso das pessoas, nem a gratidão do beneficiário, mas sim o testemunho de que a necessidade do meu próximo foi suprida. Essa é a recompensa. Você que quer ajudar alguém, você que ajuda alguém, não busque o aplauso dos circunstantes e nem mesmo a gratidão da pessoa que recebeu a ajuda, o beneficiário da ajuda. Não busque isso. Busque justamente a convicção, a certeza de que Deus usou a sua vida para suprir a necessidade de uma pessoa, do seu próximo, daquele que Deus colocou na sua vida. A palavra norteadora de Jesus, versículo 1 do capítulo 6, entramos no capítulo 6 de Mateus no domingo passado. Esse é o versículo que tem que estar sinalizando, tem que estar brilhando diante dos nossos olhos. Vamos lê-lo todos juntos? Vamos lá? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Obras de justiça têm a ver com atos de devoção. O primeiro ato de devoção que nós vimos na semana passada foi dar esmolas, a generosidade, atos de devoção. Então, tenham o cuidado de não praticar os seus atos de devoção, obras de justiça, diante dos outros para serem vistos por eles. Olha aí o propósito errado. A grande questão, o X da questão é o propósito errado. Aquele está mostrando o propósito errado. Eu pratico uma obra de justiça diante dos outros para eu ser visto por eles. Para que a minha reputação de homem de Deus se eleve. Para que as pessoas digam de mim: nossa, como o Gustavo é piedoso. Se eu fizer isso, existe uma motivação errada que está movendo a minha vida, que está norteando a minha vida. E Jesus diz: se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Vamos ser aplaudidos pelos homens, talvez, mas nós não podemos nos esquecer, você que gosta de literatura,
Augusto dos Anjos, tem um texto, tem um poema dele que diz o seguinte, chama Versos Íntimos. A mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que afaga é a mesma que apedreja. O sujeito que está aplaudindo você hoje é o mesmo sujeito que vai apedrejar você amanhã. Então, se você busca o aplauso das pessoas, a consideração das pessoas, ser o cara para as pessoas, saiba que hoje você talvez até possa ser o cara, a cara, mas amanhã, se você pisar na bola, se a sua performance cair, a mão que afaga é a mesma que apedreja. É a mesma que apedreja. Essa não é a recompensa para mim e para você, discípulos de Jesus. A nossa recompensa vem do Senhor, vem das mãos dele, para todos nós. Obras de justiça, atos de devoção. Nós estamos falando sobre esmola, vimos no domingo passado. Hoje nós vamos falar a respeito da oração. E no domingo que vem, se Deus permitir, o jejum. Estamos em Mateus capítulo 6. E hoje é a recompensa da oração que nós vamos estudar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 6. Se você quiser acompanhar a minha leitura, por favor, preste bastante atenção. Palavras de Jesus. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fale ao nosso coração. Nós somos todo ouvidos nesta hora. Faça, Senhor, cessar todas as vozes interiores, outras vozes, e leve agora, Senhor, o nosso pensamento cativo a Cristo, Senhor. E que nós possamos ouvir tão somente Ele nesta hora falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que tem nos perseguido é: do que Jesus está falando? Jesus está falando de pessoas que pensam orar, mas não oram. Gente que pensa que ora, mas não ora. Gente que fala de si para si mesmo. Quantas e quantas vezes eu ouvi gente dizendo assim: pastor, parece que quando eu oro, a oração bate no teto e volta. Cai assim, despenca na minha frente. E eu diria hoje, talvez seja mesmo. Talvez seja mesmo. Talvez as nossas orações não passem do teto, porque a gente esteja contaminado. Pensamos que oramos, mas não oramos. Oração é outra coisa, que é o que a gente vai começar a ver. Pessoas que pensam orar, mas não oram. E Jesus está falando de dois grupos. O primeiro deles, os hipócritas, os religiosos, ou os religiosos. Gente que pensa orar, mas não ora. Está falando de si para si mesmo. Pensa estar orando, mas não está orando. E o outro grupo, os pagãos, os irreligiosos, que também, segundo Jesus, pensam orar, mas não oram. Então nós vamos estudar hoje essa fala de Jesus para esses dois grupos, os hipócritas e os pagãos. E claro,
A luz de Jesus para os discípulos. A oração dos hipócritas. A oração dos religiosos. Vamos ler todos juntos o versículo 5? Vamos lá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que Jesus está apontando aqui na oração dos hipócritas? O propósito errado. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Mas por quê? Porque eles querem ser vistos, eles querem ser notados, eles querem o aplauso. Puxa vida, que gente piedosa! Que oração bonita! Homens de oração, mulheres de oração. Pessoas que oram. Mas Jesus está apontando um propósito errado. Existe um desvio no coração daquelas pessoas e esse desvio tem a ver com o propósito. Está querendo ser visto? Está errado. Tem algo muito errado aí. Então essa oração nem é oração. Por causa do propósito, da motivação errada. A tentação da oração religiosa é obter reputação de piedade. Toda vez que eu quero me prevalecer em atos de devoção, para receber o holofote, o aplauso, para ser visto como um homem de Deus, para ser respeitado como um homem de Deus, toda vez que eu me prevalecer de atos de devoção na frente das pessoas, isso está apontando para um propósito errado, um norteamento errado do meu coração e da minha vida. Vejam só que coisa assombrosa que John Stott vai dizer comentando essa passagem bíblica. O que ele diz sobre os hipócritas parece ótimo à primeira vista. Gostam de orar. Mas, infelizmente, não é da oração que eles gostam. Nem do Deus a quem supostamente estão orando. Não. Eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. Esse é o tipo de frase que faz a gente colocar assim a mão no queixo, ou então coçar a cabeça. Não, não é da oração que eles gostam. Eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. E o contraponto que Jesus faz? A oração do discípulo. Jesus diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Coloquei de propósito a palavrinha secreto. Secreto. O pai que está no secreto, o pai que vê no secreto, o recompensará. Dallas Willard vai nos ajudar dizendo que o lugar secreto é onde Deus está. O lugar secreto é onde Deus está. Pastor, legal, puxa vida. Quer dizer que Deus, Ele vai estar lá no meu quarto, quando eu fechar as portas, quando eu estiver sozinho lá no meu quarto, então é lá no meu quarto que Deus vai se revelar? Talvez numa leitura um pouco mais rápida, a gente tenha essa ideia. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui que Deus, que está no secreto, que vê no secreto,
o recompensará. O lugar secreto é onde Deus está. Deus está dentro de nós. E toda vez que a nossa oração é uma oração sincera, é uma oração feita com o coração, com absoluta transparência, Deus, Ele nos ouve e nos recompensa. Quem aqui gosta de tirar foto? Todo mundo. Hoje em dia não tem mais gente que não goste de tirar fotos, porque senão a gente não tiraria tantas selfies. A selfie mostra para a gente que a nossa geração é uma geração vidrada em foto. Mas quem gosta aqui de ser pego desprevenido nas fotografias? Quem aqui gosta? Ninguém. Por que a gente não gosta de ser pego desprevenidamente na oração? Porque a gente gosta de fazer pose. A gente está assim, ó. A gente está arcado, a gente está despreparado. E aí, quando alguém saca um celular, uma câmera fotográfica, a gente já... E hoje em dia, as pessoas, a maioria delas, fazem bocão, né? Fazem bocão, assim, para aparecer bem na foto. A gente não gosta de sair em fotos em que nós não tenhamos feito pose. A gente gosta de fazer pose para foto. A gente gosta de sair bem na foto. É essa foto que vai para o Facebook. É essa foto que vai para as mídias sociais. Pelo menos é essa foto que deveria ir. Às vezes, algumas pessoas colocam cada foto e eu penso assim, foto feia não se compartilha. De perfil, em alguns casos, o meu, por exemplo, jamais. Tem que ser foto de frente. Quem tem nariz grande, foto de frente. Por que eu estou falando isso? Uma analogia. Vocês já perceberam que a gente faz pose para orar? Vocês já perceberam que existe uma pose para a oração? Existe um jeito de orar que é um jeito posudo de orar. E a tentação que nos acomete é justamente viver esse jeito posudo de orar. O que você está querendo dizer, Gustavo? A gente fica muito preocupado com as palavras. A gente fica muito preocupado com aquilo que a gente está dizendo para Deus. Parece que a gente quer impressionar Deus. Gente que muitas vezes começa dizendo na sua oração assim. Não sei se você já viu gente orando assim. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aí a pessoa começa a orar e passa por versículos bíblicos e faz aquela oração bonita, aquela oração prolongada, aquela oração poética. Essa é a oração que eu chamo de oração fotografia. Você faz pose para orar. E aí a minha pergunta é, será que Deus se impressiona com a nossa habilidade na oração? Com o nosso conhecimento teológico na oração? Com a escolha das palavras adequadas nas nossas orações? Será que Deus se preocupa com isso? O que Jesus ele tá mostrando aqui é o seguinte, é a oração que você faz no secreto, onde Deus ele se revela no secreto do seu coração, onde você não precisa aparentar nada para ninguém, você não precisa causar nada para ninguém, você não precisa tirar o aplauso de ninguém, onde você pode abrir o seu coração, expor as suas entranhas, onde você pode chorar, onde você pode se revelar como você é, o verdadeiro eu, o eu verdadeiro, aquele que geme,
aquele que tem dificuldades, aquele que tropeça, aquele que muitas vezes está rastejando. É nessa hora, lá no secreto, não tem ninguém olhando, onde eu posso ser eu, Gustavo, pedra bruta, 100%, onde eu falo, Senhor, olha, o meu coração é aquele ponto da minha vida, o Senhor já sabe. É essa oração, onde Deus, no secreto do meu coração, se revela. É esse relacionamento, não de pose, não para impactar pessoas, não para ser visto pelos outros como um homem piedoso, como uma mulher piedosa, mas é essa oração que se coloca diante de Deus com verdade, com sinceridade. Lá no quarto, onde o secreto do meu coração é revelado, e onde o Deus que está no secreto do meu coração se revela, é essa oração que Jesus está ensinando os seus discípulos a fazerem. Pensando a respeito disso, quantas e quantas vezes nós temos feito a oração da pose e não a oração da sinceridade? Quantas e quantas vezes a gente tem colocado diante de Deus um herói, uma pessoa que não existe, e a gente tem se escondido de Deus, não revelado a Ele a pessoa que existe. O desejo do discípulo não é a reputação religiosa, mas a integridade construída a partir de um relacionamento transformativo com Deus. O que eu busco não pode ser reputação. O que eu busco como discípulo tem que ser integridade. E isso acontece quando eu oro com sinceridade. Quando eu coloco o meu coração, o lugar secreto onde Deus habita, e Ele ali se revela, em interação comigo, num relacionamento transformativo com o Pai. Ah, Gustavo, quer dizer que orar em público é errado? É claro que não é errado orar em público. Quer dizer que quem ora bonito está querendo se mostrar? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, Jesus, nos chama para o lugar secreto. E aí, a oração que eu faço em público, a oração que pode ser uma oração contagiante, que pode ser uma oração feita com os meus irmãos e com as minhas irmãs, vai ser uma reverberação, um reflexo daquilo que eu fiz no meu quarto quando não tinha ninguém olhando. Indo ao ponto, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma tentação. A tentação de ter alguém olhando enquanto eu estou fazendo. E Jesus está nos ensinando aqui, vença essa tentação, para que quando você fizer no meio dos seus irmãos, aquilo que é feito seja um reflexo daquilo que aconteceu no secreto. O desejo do discípulo não é a reputação religiosa, mas é a integridade a partir de um relacionamento transformativo com o Pai. A oração dos pagãos, os irreligiosos. Versículo 7. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não fiquem repetindo a mesma coisa. Na Ara, vãs repetições. Vãs repetições. O que essa expressão sugere? Sugere uma repetição insensata, como aquele que gagueja, tartamudeia. Aquele que gagueja. E o que nós poderíamos falar então da oração dos pagãos? Nós poderíamos falar a respeito da técnica da oração pagã, que aponta para eficiência.
Empregar o mínimo de recursos para obter o máximo de resultados. Empregar o mínimo de recursos para obter o máximo de resultados. A técnica da oração pagã. As repetições. Repetindo a mesma coisa. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. É como se eu pensasse assim, eu vou colocar Deus contra a parede e vou ficar pedindo, e eu vou dobrar esse Deus, porque vou vencê-lo. Vou vencê-lo através da minha oração eficiente. Empregar o mínimo de recursos para obter o máximo de resultados. A igreja chegou até a ensinar que, na verdade, orar para quê? A gente tem que determinar. Porque se a gente determinar que Deus vai fazer algo, Ele vai fazer. É a oração eficiente, é a confissão positiva. Eu falo e acontece. Eu profetizo e aquilo que eu disse, Deus cumpre. É a técnica da oração pagã. Empregar o mínimo de recursos para obter o máximo de resultados. Aqui não tem relacionamento. Tem a repetição de uma fórmula. Aqui não tem submissão. Gente com o joelho dobrado. Gente envergada diante do Pai clamando. Aqui tem gente querendo ser eficiente na oração. E aí eu me recordo, eu estou lendo as Confissões de Santo Agostinho. Quem não leu, eu confesso, é uma leitura um tanto quanto cansativa, mas vale muito a pena, porque ele vai contar a saga de 32 anos, veja só, 32 anos, o processo que Deus usou para a conversão de Agostinho. E a mãe dele orando, durante esse tempo todo, clamando ao Senhor, durante esse tempo todo, e Agostinho indo para lá, para cá, uma paixão aqui, outra paixão ali, ele vislumbrado com a erudição, com os estudos, ele vislumbrado com as filosofias, com o maniqueísmo, com o platonismo, o neoplatonismo, ele assim, vislumbradíssimo com as mulheres, ele era um sujeito que gostava muito de mulher, e tinha problemas nessa área, problemas agudos, graves. Ele fez aquela oração: Senhor, dá-me castidade, mas não agora. Não quero para já. Então o coração de Agostinho jogando Agostinho para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas tinha alguém orando por ele. E orou durante 32 anos. Orou durante 32 anos. Chorava, derramava sua alma perante o Senhor, pedia, dentro de um relacionamento transformativo, dialogal, ela falava com Deus e Deus alimentava o coração dela com esperança. Continue orando pelo seu filho, ele está nas minhas mãos, a vida dele é minha, está nas minhas mãos, continue orando. Durante 32 anos aquela mulher orou. Não tinha eu determino, ou uma fórmula mágica. Tinha uma mulher que dobrou seu joelho e orou durante 32 anos por um filho. O que Jesus vai dizer a respeito da oração do discípulo? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O discípulo de Jesus não se pauta pelo mínimo a fazer. Por que, Gustavo? Porque a sua própria vida, isto é, o máximo, a própria vida, a totalidade da vida, a integralidade da vida, já foi envolvida na relação providencial com o Pai. Por que uma pessoa ora 32 anos por outra?
porque a vida dessa pessoa que ora, que orava, foi absolutamente envolvida pela relação com Deus, a relação providencial com Deus. De um Deus que, segundo Jesus, o seu Pai já sabe do que vocês precisam. O seu Pai já sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Antes mesmo de o pedirem. Pastor, mas para mim é difícil porque eu estou desempregado. Então, é errado. É errado eu orar por um emprego e insistir nessa oração? Não vejo assim. Continue orando por um emprego, mas expanda a sua oração. Louve a Deus, porque você serve ao Deus da providência. Louve a Deus, porque você serve ao Deus que governa todo o universo. Louve a Deus, porque Ele rege e sustém os astros na amplidão. Louve a Deus, porque Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e nenhum deles cai, que não seja pela vontade dEle. Louve a Deus, porque Ele tem sustentado todo o universo, toda a obra da criação tem sido sustentada desde toda a eternidade por esse Deus. Então louve esse Deus. E saiba que Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. O nosso Deus e Pai há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Então eu não preciso ficar apertando sempre a mesma tecla. Porque Deus, Ele não me esqueceu, Ele não tem amnésia, não tem Alzheimer. Eu já estou ficando meio esquecidão. Eu já estou ficando meio esquisitão. Talvez já o tal do Alzheimer já esteja nos meus calcanhares, né? Mas o problema é quando eu acho que o meu Deus é esse Deus com Alzheimer, e não é. O que Jesus está ensinando aqui? Vamos ler o que está em negrito todos juntos? Vamos lá? Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O seu Pai sabe que você precisa de um emprego. O seu Pai sabe que você precisa de saúde. O seu Pai sabe que você precisa de um ajuste no seu casamento. O seu Pai sabe que o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, precisa de reparo. O seu Pai sabe que você precisa de cura para o seu coração, para a sua alma. O seu Pai sabe. Então, na sua oração, você pode até pedir. Mas não fique com o dedo nessa mesma tecla. Expanda a sua oração. Expanda a sua oração. Jesus disse, não sejam iguais a eles. Não sejam iguais a eles. Expanda a sua oração. Veja Deus no mínimo. Veja Deus no máximo. Tá, pastor, o que eu vou levar para casa? Vamos lá? Vamos ler todos juntos? A recompensa da oração é o diálogo interativo com Deus na vida cotidiana. Pastor, mas eu estava pensando que a recompensa talvez fosse uma coisa assim mais concreta, mais palpável. Estou precisando tanto, pastor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Tem bênção maior do que essa? Tem bênção maior do que essa? Saber que em Jesus eu me tornei um filho de Deus. E que o meu Pai me chama para uma relação interativa. Eu diria formativa, porque Cristo está sendo formado em mim. Cristo está sendo formado, está sendo gestado. A cada dia o Gustavo está morrendo um pouco e tem que morrer mesmo, esse miserável, para não dizer outra coisa.
tem que morrer mesmo. E Jesus, o Cristo, está nascendo em mim. Tem algo melhor do que isso? Tem algo melhor do que isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, agradável e santa vontade de Deus. É um relacionamento interativo, formativo e transformativo. Tem alguma coisa melhor para mim, para a minha vida, para a minha existência, do que experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tem alguma coisa melhor do que isso? Do que eu ter a certeza de que eu estou caminhando na vontade de Deus. Tem alguma coisa melhor do que isso? Um carro é melhor do que isso? Uma casa é melhor do que isso? Dinheiro é melhor do que isso? Ter o abdômen trincado. Ah, pastor, aí apelou. O que é melhor do que saber que se está dentro da vontade de Deus? O que é melhor do que isso? O que é melhor do que isso? Quando eu mergulho no ambiente, no universo, na vida, do lugar secreto onde Deus está, na oração interativa, formativa, transformativa, essa é a minha recompensa. Essa é a minha recompensa. Porque eu sei que nada me faltará. Nada me faltará. Todas as demais coisas, se o reino for o primeiro na minha vida, me serão acrescentadas. Simples assim. Simples assim. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam, do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Talvez você e eu, todos nós estejamos precisando ir para o quarto, orar em secreto, para abrir o coração, para chorar, para dizer: Deus está aqui, ó, pedra brutíssima, não tem nada de diamante, é carvão mesmo, está aqui, ó, carvão. Crendo que Deus ele vai nos acolher, crendo que Deus, na sua providência, ele vai nos recompensar com tudo aquilo que nós precisamos. Para encerrar, no aprendizado do caminho de Jesus, essa é uma das coisas mais importantes que precisamos aprender. Ele nos ensina a ser na oração o que somos na vida. E a ser na vida o que somos na oração. Não tem que ter pose. Essa não deve ser a preocupação. Tem que ter verdade. Tem que ter sinceridade. Tem que ter quebrantamento. Tem que ter contrição. E isso tem que ter. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Eu vejo aí o pessoal orando, citam versículos, que coisa mais linda. Sim. Mas não se preocupe com isso, não. Coloque seu coração na presença de Deus, com verdade, com sinceridade, com transparência. O que você for na vida, leve isso para a oração. E o que você receber nas suas orações, leve isso para a vida. Leve isso para a vida. É assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse tempo precioso de comunhão contigo, com os nossos irmãos e irmãs.
Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para um relacionamento interativo, formativo, transformativo, através da oração. Que privilégio, Senhor, ser seu filho e desfrutar desse relacionamento, que não é distante, não é mecânico, que não se preocupa, Senhor, com a aparência, com o resultado, mas pura e simplesmente em viver essa realidade no cotidiano, na vida, orando, Senhor, a Ti e sempre. Em nome de Jesus. Amém.